O que uma mulher que acaba de se separar precisa? Sabe assim, houve o rompimento, houve a separação ali, tá naquele momento. O que essa mulher precisa? Será que é ir pra academia? Será que é ir pro salão de beleza? Será que é ir pra balada? Ai meu Deus, pra onde eu vou? O que eu faço agora? Essa mulher se pergunta muito isso, tá? É sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Então, assim, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Ana Flávia, terapeuta de mulheres, divorciada. Então, assim, além de estudar sobre o assunto, eu vivenciei na pele vários processos. Então, por isso, eu não tenho só a teoria dos livros, mas eu também tenho a prática e tenho estudado cada vez mais para me aprofundar nesse sentimento, nessa situação, nessa dor, para trazer alívio para essas mulheres. Se você tem alguma amiga que se separou ou sabe que o relacionamento não tá muito bom, indique esse vídeo para ela, quem sabe pode ajudar de alguma maneira, tá? Então vamos lá. O que uma mulher que se separou precisa? Será que é para alguma dessas coisas que eu falei? Salão, academia, né? Será que é alguma coisa desse tipo? Bom, não, tá? Essa mulher precisa, em primeiro lugar, ela precisa falar. Ela precisa pegar aqueles baús que ela tem guardado, sabe? Aqueles sapos que ela engoliu, toda aquela coisa que aconteceu, sabe? Todo aquele, ela tá num momento onde ela precisa colocar para fora, ela precisa dizer, ela precisa se aliviar. Mas é com qualquer pessoa? Não, tá? Não. Por quê? Ah, mas isso você tá querendo puxar sardinha porque você tem horário na agenda. Olha, se você quiser vir falar comigo, eu terei todo o prazer de acompanhar o seu processo de cura. Mas a pessoa que se separou, a mulher que se separou, ela precisa de um terapeuta, tá? Por quê? Nesse momento, ela tá muito fragilizada e ela não consegue raciocinar. Inclusive no cérebro, tem algumas áreas que quando a gente está envolvido em sentimentos de medo, em sentimentos de angústia, em sentimentos assim turbulentos, o nosso cérebro, por exemplo, ele não entende que são boletos. O nosso cérebro, né? Por exemplo, você tem uma conta para pagar, o nosso cérebro não entende que são boletos, ele pensa que é um leão que vai pegar. Sabe, as áreas de desenvolvimento, então, é disparado ali hormônios de corre, corre, corre para os músculos. Ele não entende que é hora de parar, pensar e respirar. Aí o que acontece muitas vezes? A gente vai para onde? Vai pro shopping, achando que aquele sentimento vai aliviar. Vai pra Netflix, entende? E assim, não é hora, tá? Cada processo é um processo, cada processo é único, tá? O que eu tô falando aqui são assim, gotinhas homeopáticas. É a pontinha do iceberg. Então, por isso que essa mulher precisa sentar, tá? Olhar para dentro dela mesma. Ela vai ter que revisitar certas situações. Ela vai ter que expor isso para alguém que respeite ela, para alguém que vai saber ouvir o que ela está falando, porque nesse momento ela não entende nada, ela só sabe que acabou, ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe para onde ir, ela fica com raiva, ela fica com, sabe, ela fica com muita, um sentimento assim de impotência, insuficiência, frustração, sabe, dentro dela, ela tá quebrada. Então, o que ela precisa? Ela precisa de alguém que vai ouvir ela, que vai conseguir entender quais são as urgências que ela precisa nesse momento, tá? Quais são as situações onde ela pode ali colocar a atenção dela, para onde ela precisa olhar, momentos em que talvez essa mulher tenha deixado o outro, como é que se diz, assim, atravessar os limites dela mesma, sabe? Porque às vezes a gente se coloca em certas situações e a gente deixa passar algumas coisas onde a gente não concorda com aquilo, né? Mas a gente acaba, é pequeno, deixa pra lá. Mas muitas vezes a nossa alma grita, dizendo que não é pequeno. Por fora pode parecer pequeno, mas na nossa alma não é. É um desrespeito com a nossa própria alma. E aí, quando essa mulher tá
na sessão terapêutica, sabe? Com alguém que vai respeitar, com alguém que vai ouvir ela, com alguém que vai trazer os passos individuais, os passos personalizados para aquela dor que ela está sentindo. Sabe, muitas vezes, durante o processo terapêutico, que é um processo de cura, é um processo de olhar para si mesmo, é um processo de pegar ali os seus cacos e se refazer, se levantar, né? Você vai olhar para certas coisas, né, junto com um terapeuta que te respeite e tudo mais, que vai doer. Então tem horas que vai ser a hora de sentar e chorar, sabe? A gente precisa passar por esse processo. É necessário atravessar esse processo. É necessário sentir. Nossa geração é uma geração que vestiu uma armadura, um escudo, né? As mulheres. Por quê? Porque tem todo um histórico da humanidade, sabe? Não é uma única coisa que aconteceu. Vem vindo aí um histórico de onde as mulheres saíram para fora, assim, saíram para trabalhar fora, né? Eu quis dizer. E aí, elas vestiram uma armadura, sabe? O mercado competitivo lá fora levou para um rumo que às vezes é difícil tirar essa armadura. É desafiador, às vezes, reconhecer essa vulnerabilidade, sabe? E às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu vou ser vulnerável, mas eu preciso ser forte, eu preciso demonstrar força. Mas existe força na vulnerabilidade. Sabe quando? Por exemplo, às vezes você tá num relacionamento onde você passa por cima de tudo. Você é forte, você enfrenta, você aguenta. Mas na verdade, você tá ali como um amortecedor, sozinha. É como se fosse um carro, sabe? Onde só um amortece, onde só um ali tá aguentando as pancadas da vida. E não é pra ser assim. Esse não é o normal. Não é pra ser dessa maneira. Os dois precisam estar ali vivenciando, sabe? Vai ser rosas? Não, não vai. É desafiador muitas vezes? É desafiador. Só que, para essa mulher que se separou, ela tá muito fragilizada. Às vezes ela vai conversar com uma amiga e a amiga vai falar assim pra ela, não, aquele cara, aquele feio. Você tá chorando por causa daquele cara feio. Acontece, sabe? Acontece muito. Não, vai pra academia, põe roupa e vai pra academia, tá, não sei o quê. Sabe? Só que aquela mulher não é hora dela ir pra academia. É hora dela se acolher. É hora dela se abraçar. É hora dela olhar as páginas onde ela deveria ter falado não, isso aqui eu não aceito. Mesmo que eu vá embora chorando. Mesmo que eu vá embora, assim, arrasada, mas nesse relacionamento eu não vou ficar. Desse jeito, dessa maneira que tá aqui, hoje, eu estou desrespeitando a minha alma. Entende? Então, assim, muitas vezes, e é aí que entra a vulnerabilidade, sabe? Nesse ponto de você entender o seu limite, de você colocar, opa, aqui não. Aqui, sabe, fazer aquele risco no chão à sua volta e dizer não, isso aqui eu não aguento. Isso aqui eu não permito. Mas para você chegar nesse ponto, você precisa se conhecer, conhecer os seus valores, ir moldando o seu caráter, sabe? Nós estamos aqui nesse planeta, todas nós temos um caráter duvidoso. E temos mesmo, sabe? Principalmente aquela pessoa que bate no peito e diz que ela não faz tal coisa. Ai. Ela escorrega. Ela escorrega e justamente naquilo que ela tanto negou. Sabe aquela história da vovó? Quem desdenha quer comprar? Isso é muito real, é muito verdadeiro. E na psicologia analítica, né, na psicanálise, que eu estudo psicanálise há algum tempo, a gente chama isso de sombra, tá? É a sombra. Tudo aquilo que a pessoa que, sabe, que irrita, que te irrita, é uma sombra sua. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? O que eu tenho aqui para falar para essa mulher que tá se separando ou que se separou,
é que ela precisa desabafar, ela precisa conversar com alguém que a ouça, que a entenda, que pegue na mão dela e diga, não, juntas nós vamos encontrar um caminho melhor para você. Existem vários tipos de terapia, existem várias pessoas que trabalham com isso. E aí, quando a gente é acompanhada, né, por alguém ali que tá conseguindo ouvir o que a gente leva para a sessão, quando a gente tá junto com alguém que consegue ali, ó, sublinhar, às vezes a gente tem uma fala e só da outra pessoa ouvir, entender, processar e te devolver aquela questão, sublinhando coisas que você disse, que você trouxe, te faz ter um olhar um pouco diferente daquilo, te faz perceber coisas que antes você não via porque tinha uma névoa emocional ali na sua frente. Nem sempre são coisas legais, nem sempre são coisas bonitas, mas são coisas que precisam ser olhadas, sabe? É um processo para as corajosas, sabe? Não é um processo para qualquer uma, não. De jeito nenhum. Porque muitas vezes você vai olhar para certas coisas e perceber, pois é, eu disse sim quando eu deveria ter dito não. Eu disse sim quando a minha alma dizia não. Eu disse sim quando tudo indicava para que era para eu ter dito não. Entende? Mas muitas vezes, por conta dessa armadura, a gente não se ouve. A nossa alma às vezes grita, a nossa intuição. Nós não fomos ensinadas a ouvir a nossa intuição. Olha só, uma coisa eu ouvi há um tempo atrás do Tiago Bruni. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma pessoa muito esclarecida, coach, ele é pastor também, enfim. Uma pessoa que tem instrução e conhecimento, escritor de livros, enfim. E uma coisa que eu ouvi ele dizendo, que foi assim, para mim, esclarecedora, pode ser simples, mas olha só. Ele disse que quando ele namorava com a esposa dele, uma coisa que ele percebeu foi o seguinte: em qualquer situação, situação pequena, qualquer momento que ela era colocada à prova, digamos assim, pelo que eu percebi, não só com ele, mas com outras pessoas também, ela sempre dizia a verdade. Ela sempre falava a verdade daquilo que estava acontecendo. E ele diz que naquela posição de namorado, na época, ele começou a observar isso, a perceber. E como para ele a verdade era um valor muito forte, ele começou a pensar, nossa, interessante ponto para ela, sabe? O que eu também ouvi de uma pessoa que trabalha com relacionamento falar é que a gente precisa de um processo seletivo. A pessoa que vai dividir a vida com a gente é mais importante que a gente saiba escolher essa pessoa, definir bem essa pessoa, tá? Do que a carreira, o trabalho. Sabe por quê? Quando eu escutei isso, eu fiquei pensando, nossa, mas será que é tão assim? Hoje eu percebo que é. Sabe por quê? Essa pessoa vai dividir a vida com você. Então você precisa fazer um processo. Da mesma maneira que as empresas fazem processo seletivo, né? Porque não adianta você chegar numa empresa com um currículo top se você não passar nas entrevistas, você não passar no processo seletivo. E você aí já não viu alguém que você olhou e pensou assim, nossa, mas eu já passei por isso, tá? Eu fui fazer uma entrevista e tinham vários processos e tal, enfim. E tinha um processo que tinha que falar inglês, né? Tinha uma prova escrita, inclusive. E eu estava estudando na época inglês. E eu descobri que uma colega, né? Inclusive da mesma faculdade na época, estava fazendo esse processo seletivo. E ela tinha vindo dos Estados Unidos. Ou seja, na minha cabeça,
eu achava que pronto, eu não vou ser contratada, né? Porque entre eu, que estou aprendendo o idioma, e a pessoa, eles vão escolher ela. Só que eles me escolheram. Por quê? Porque era todo um conjunto, né? Não era uma única coisa. E aqui voltando agora à história do Tiago Brunet, é o seguinte, nós como mulheres precisamos prestar atenção na seguinte coisa. Por exemplo, se você está namorando e o cara atende o telefone do seu lado e diz o seguinte: olha, eu não tô na cidade no momento, mas quando eu chegar, aí eu vejo pra você. Só que ele tá na cidade. Ele tá disponível. Ele não tá fazendo aquilo porque ele não quer. Só que ele não teve coragem de dizer pra pessoa: olha, eu tô num momento aqui que eu não vou conseguir ver isso pra você agora. Posso ver depois? Tá vendo como muda? Ele não disse onde que ele estava, ele não disse o que ele estava fazendo, ele não disse que... Entende? Só que ele colocou um limite, mas é um limite verdadeiro. Depois eu vejo pra você, ele não mentiu, que ele não tava, que ele não podia, que ele... Entende? Percebe? Nós precisamos prestar atenção nas sutilezas, sabe assim, naquelas pequenas atitudes, naquelas pequenas ações. Se o cara mentiu pra alguém no telefone, a próxima pessoa que ele vai mentir vai ser pra você. E não pense, tá? Não pense que, comigo é diferente. Querida, vem cá, deixa eu te contar que se ele fez isso, ele sempre faz. E isso é uma coisa relacionada a ele, ao caráter dele, a quem ele é. E não a quem você é ou ao que você significa para ele, tá? Não pensa dessa maneira. Presta atenção. Presta atenção. Mas voltando agora, né, ao tema principal, recapitulando aqui, essa mulher que acabou de se separar ou que tá com problema no relacionamento, ela precisa falar, né, como eu já falei anteriormente. E aí é o seguinte, se existem mulheres que têm uma personalidade que a academia vai ajudar, tá? Tem! São todas? Não. Tá? Não são todas. São mulheres com determinada personalidade. Existem mulheres que vão fazer algumas... por exemplo, vai fazer um curso de culinária, por exemplo, e vai fazer bem para elas. Tem algumas que sim, mas tem outras que não. Uma das ferramentas, gente, que eu sou apaixonada, eu amei aprender, são os sonhos. Pois é, esses sonhos mesmo que a gente tem quando a gente dorme, tá? Esses sonhos são muito reveladores. E a psicologia analítica, ela estuda os sonhos. E estuda, porque assim, os sonhos são acessos ao inconsciente. Então, ali, nos sonhos, tem ferramentas, tem situações, tem, assim, instruções, sabe? Tem sinais. A vida, gente, a vida conversa com a gente. Só que ela não manda um WhatsApp. Podia, né? Ou eu gostaria que você largasse daquele idiota. Não, a vida não faz isso. Ela manda símbolos, ela manda sinais. Vocês já se perguntaram, nossa, tal coisa aconteceu. Já é a segunda vez que tal coisa acontece. Por exemplo, essa semana mesmo, eu fui fazer uma compra, né, na internet e não deu certo. Tudo normal. Uma não deu certo. De, acho que R$17. Uma coisa assim. Num Pix. Um outro Pix de primeira funcionou. Como eu já aprendi essa linguagem, sabe? Porque às vezes a gente fica batendo ali na mesma tecla 15 vezes, né? E às vezes eu acho que o universo, Deus fala, vai, já que você está insistindo tanto, né? Às vezes até com relacionamento, vai que você vai aprender tanta coisa, só que ó, vai doer um pouco.
Eu acho que deve ser mais ou menos assim, né? Lá entre os mestres, lá entre os seres de luz, deve ser mais ou menos isso. Mas, enfim, voltando agora, né? E outra coisa, gente, quando uma terapia é boa e quando a terapia não é boa, como é que você vai saber? Eu mesma já passei por várias terapias, várias pessoas, vários tipos, sabe? E a primeira delas que eu entrei e que hoje eu percebo, né, quando uma terapia é boa e quando não é porque eu passei por uma que não foi boa, é o seguinte, você tem que ter uma afinidade com o seu terapeuta, você precisa ver a evolução na sua vida, sim, precisa. Não é que eu tô aqui, por exemplo, como terapeuta, para satisfazer o seu ego. Vem cá, querida, vem, chora. Não é isso. Não é isso, tá? Mas a gente precisa ir desenrolando, sabe? Porque quando a gente chega em terapia, a gente vem com uma bagunça, sabe? Tipo um novelo de lã ali, todo zoado. E aí, a gente precisa ir desdando esses nozinhos, sabe? Você, como paciente, como cliente, né? Como analisando de terapia, precisa ver o progresso na sua vida, sabe? Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de uma hora para outra. Mas, por exemplo, se você fez 2 meses de terapia, 3 meses de terapia, você já tem que ter algum resultado na sua vida, tá? Já tem que ter alguma coisa que você diga, nossa, eu consegui. Nem que seja aquilo do tipo assim, olha, antes o pessoal no trabalho vinha, colocava um pacote de coisas na minha mesa e eu não conseguia falar não, mesmo aquilo não sendo da minha responsabilidade. Hoje eu consigo. A pessoa, fulano lá, ele nem vem mais na minha mesa querendo empurrar serviço para mim, porque eu consigo dizer não para ele. Isso, gente, é um avanço. É sutil? É. Só que para quem tá na situação, é uma coisa muito boa. Ela tá se respeitando, ela tá se cuidando, ela tá se valorizando. Ela tá valorizando a própria alma, sabe? E isso é muito importante. É uma lapidação de si mesma. E aí, por exemplo, eu até anotei aqui para não perder o foco, mas às vezes eu perco. Mas, enfim, voltando. Freud, por exemplo, né, o pai da psicanálise, ele se analisou. Outra coisa que vocês precisam perceber é se quem está analisando e cuidando de vocês, né, se cuida de si mesmo. Sabe aquela coisa de ir numa nutricionista obesa? Não dá, né, gente? Não dá. Se, por exemplo, a nutricionista que vai e almoça e janta no McDonald's, vocês confiariam numa nutricionista dessas? Eu não, de jeito nenhum, né? Então, assim, falar uma coisa é fácil. Ler os livros aqui, estudar, né, entender é uma coisa. Agora, vivenciar é diferente. Sabe, eu sei qual é a sensação de uma mulher que se separa porque eu vivenciei isso. Eu não fui covarde de empurrar tudo para debaixo do tapete. Eu enfrentei e enfrento até hoje. Porque acontece, gente, a vida é uma espiral e às vezes a gente passa pelo mesmo ponto várias vezes. Eu aprendi, né, e na minha própria pele, inclusive, o seguinte: às vezes vem um problema, a gente resolve, né, num nível ali, aí de repente vem de novo aquilo. E aí você fica assim, nossa, mas eu já resolvi isso. Não resolvi? Mas eu já falei, não falei? Só que a cada vez que esse ciclo atravessa pela nossa vida, ele é mais rápido. Ele é mais rápido, ele é mais fácil de uma certa maneira e a gente consegue atravessar, a gente consegue se impor e com isso a gente cresce. Afinal, a gente tá aqui nesse planeta pra quê? Pra agradar os outros? Não, claro que não. A gente tá aqui pra se lapidar. E às vezes uma separação é necessária. Eu cresci tanto, gente. Tanto é que eu tô aqui falando com vocês. Se não fosse a minha separação, só Deus sabe. Eu
sei lá, o que eu ia estar fazendo hoje. Eu estudei várias coisas, só que eu só me aprofundei. Eu só tive essa vontade, esse impulso, porque eu me separei. E é por isso que eu posso te ajudar hoje, tá? Eu tenho alguns horários na minha agenda, se você quiser, né, ter um papo, conversar comigo. Às vezes, gente, 20 minutinhos, tá? Até assim, sem compromisso, só pra você perceber se essa é uma terapia pra você ou não. É pra todo mundo? É pra toda mulher que eu tô falando? Não, não é. E eu tenho consciência disso. Porque tem gente que não tá pronta, tem gente que não tá preparada, tem gente que não vai gostar de mim. E tá tudo certo, vida que segue. Assim como eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. Eu não sou obrigada a ficar junto de quem eu não quero, de quem não me valoriza, de quem não gosta do meu trabalho, talvez. Entende? Então, assim, a gente precisa perceber isso, que não é pra todo mundo que você consegue ter esse diálogo, que você consegue ali no meio daquela dor da separação falar, porque às vezes a gente chega pra alguém e fala, se a pessoa fala, não chore por aquele idiota, não chore, olha só que cara horrível, ai meu Deus do céu, ai que cara feio, e você tá chorando por causa dele? Pelo amor de Deus, eu vou dar um tapa na sua cara. Essa pessoa, ela não entende, ela não compreende o seu processo. Ela não resolveu nem a vida dela, muitas vezes, tá? E eu tô falando isso porque eu percebo isso. Eu não estou com a minha vida toda resolvida, tá? Só que esse processo eu passei. E eu sei como é. E eu sei que às vezes a sua amiga, ela fala isso, ou ela fala, não, eu vou te buscar e agora se arruma que hoje é sábado e a gente vai se arrumar e você vai pra balada comigo e, entendeu? Você vai e você não vai ficar chorando por aquele idiota, aquele retardado e ppp. E aí você se troca, você vai pra balada, você se maqueia, você se arruma. Só que quando chega lá, você tá lá, como eu já ouvi de várias pessoas, eu tava lá, mas eu tava lá chorando. Do que adianta? Não adianta. Mas se eu me entregar, se eu me prostrar, eu vou ficar... Não vai. Não vai, tá? Se você tiver um acompanhamento, você vai ter os momentos em que você vai precisar tirar de você aquela tristeza. Atravessar aquele vale. Eu não sei se vocês aqui são fãs de Harry Potter, mas, se eu não me engano, no primeiro filme tem uma erva, né, que são como se fossem cipós ali, entrelaçados, onde os personagens caem. E o que eles têm que fazer naquela situação? E aí, aqueles galhos lá, né, eles vão entrelaçando e vão apertando a pessoa que cai ali. E aí, como a Hermione, né, a personagem nerd, ela fala pra eles, não, gente, relaxa e se entrega. E sabe quando você relaxa e se entrega, sabe o que acontece? Ela te solta. Tem como se fosse um galpão embaixo, né? E ela fica assim, num pavimento de cima. E quando você relaxa, ela te solta. É isso que os nossos sentimentos, quando a gente consegue atravessar por eles, quando você consegue sentar lá e chorar até desidratar. Beba água, viu? Alivia, passa, você consegue atravessar. E aí, aquele espinho que estava na sua pele, ele sai e aí pode cicatrizar. Você vai esquecer? Não, você não vai esquecer. Mas, muito mais importante do que isso, você vai lembrar, mas você não vai sentir a dor que aquilo tava ali na tua pele, sabe? Você não vai sentir mais a dor. E isso é o que a gente busca com a terapia. A gente busca atravessar aquele sentimento, atravessar aquela dor. E quando você tem a ajuda de um profissional, de quem sabe o que tá falando, e principalmente de quem vivenciou na pele cada processo, existem coisas que só eu e Deus sabe. Tem coisas também, gente, que nem o terapeuta não precisa saber, que são tão íntimas nossas, com a nossa alma, sabe? Que às vezes é de ajoelhar ali no quarto e é só você e Deus. Tem essa também.
Para muitas coisas tem um terapeuta. E eu tô aqui para te ajudar, tá? Mas assim, cuidado com quem você ouve nesse processo. Às vezes, gente, pai e mãe não sabem o que dizer nessa hora, tá? Às vezes eles falam coisas que é da visão deles, que é do ponto de vista deles. E tá tudo bem, porque é eles. Mas não necessariamente que vai ser o melhor para você, que vai ser o melhor que você tem a seguir. E até do terapeuta, tá? Por exemplo, você tá fazendo terapia, se o seu terapeuta fala alguma coisa, tenha um filtro, analise, pensa com a sua própria cabeça. Faz sentido para você? Faz sentido isso que ele falou na sua vida? Ela falou na sua vida? Na sua visão de mundo, isso se encaixa? Presta atenção. Teve um momento na minha vida em que eu fui para terapia e que hoje eu sei e entendi que eu procurava ali instruções de vida. Era como se eu fosse para ela para perguntar o que eu faço. Eu fiz tal coisa. E ela, não, você não devia ter feito isso. E aí eu retraía e ficava, meu Deus, eu acho que eu fiz errado, né? Meu Deus, o que eu faço agora, tia? Meu Deus, eu fiz certo. Ganhei uma estrelinha, sabe? Onde eu não tinha esse filtro. Eu não pensava pela minha própria cabeça. Por quê? Porque dá trabalho pensar pela própria cabeça. E outra, nós fomos criados de uma maneira onde esse filtro não existe. É muito do outro. Se você não estiver olhando para o outro, você está sendo egoísta. Se você não fizer tal coisa, o coleguinha não vai mais gostar de você. Se você não emprestar o seu brinquedo... Quem aqui nunca passou por isso? Se você não emprestar o seu brinquedo pro coleguinha, você tá sendo egoísta. Empreste o seu brinquedo pro coleguinha. Aí você empresta, o coleguinha estraga, né? E você que fica com prejuízo. Só que, olha só que interessante entrando nisso, né? Quando a gente tira um carro zero, e aí, por exemplo, que vem aquele cara ou aquele parente, aquela pessoa que nem dirige, por exemplo. E você sabe que, vamos colocar um caso bem dramático aqui, que a pessoa bebe, que a pessoa não tem responsabilidade, que a pessoa nem carteira de motorista tem, enfim, sabe? Aquela pessoa, se ela pedir o teu carro que você acabou de tirar na concessionária, você vai catar a chave dele e vai emprestar pra ela? Eu não empresto. Né? Você fala, não tá aqui a chave. Não estou com a chave. Não é mesmo? E por que as crianças a gente faz isso? A gente permite, a gente deixa, a gente incentiva que elas entreguem. Algo de errado não está certo, né? Aprenda a se olhar, aprenda a se amar, aprenda a se orientar por você mesma, tá? Às vezes, a gente sempre tem intuição, às vezes não sempre. Eu acredito que sempre. É porque a gente não é treinada a ouvir. A gente não é treinada a perceber as coisas, sabe? O nosso corpo mesmo sente. Vocês já não entraram em algum lugar onde você se sentiu bem, se sentiu à vontade? Ou às vezes até uma pessoa que se aproxima de você e ela nem te tocou, mas você dá aquela, sabe? Aquele, dá 2 passos para trás, assim. Você não quer nem chegar perto. Intuição, o seu corpo sente. O nosso corpo sente, o nosso corpo é dotado de sabedoria. Só que nós não fomos ensinadas a ouvir. Não fomos ensinadas a entender o que o nosso corpo quer dizer. E muitas vezes a gente leva muito pro racional, né? É o seguinte, conheci uma pessoa, percebi alguma coisa estranha e tal, mas imagina, coisa da minha cabeça. Não, mas o fulano nunca me fez mal. Por que eu tô assim com ele agora? Não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Imagina, pessoa tão querida, tão boa. Cuidado. Às vezes, não é que é uma pessoa má, mas pra você, pra ter contato, pra ter acesso, pra ter intimidade, pra ter um relacionamento, pra ter uma amizade, não é pra você. E aí você fica lá no cabeção, racionalizando. Depois acontece alguma coisa, você...
bem que eu sabia. Não sabia como sabia. Não sei como sei, mas sei que sei. Sabe? Então, assim, prestem atenção. Cuidado com quem você desabafa, tá? Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com terapeutas. Cuidado aí, tenha esse filtro, porque nós estamos entrando num período que cada um é responsável e tudo bem até certo ponto você precisar de uma mão pra te segurar, sabe? De alguém ali pra, vem cá, não, senta aqui, vamos ver direitinho e tal. Eu ainda tenho, só que são situações pontuais. Olha, aconteceu isso, eu reagi dessa maneira, o que eu não tô vendo? Porque todos nós temos pontos cegos. Todos nós. Outra coisa, a gente passou muito tempo jogando tudo pra debaixo do tapete. E a conta chega, gente. A conta chega, tá? Olha só, quando existe uma doença física, é porque ali você já tá empurrando muita coisa pra debaixo do tapete há muito tempo. Sabe? E não adianta falar que, não, isso aí é... Não, não é. A ciência tá avançando, a ciência tá entendendo, a ciência tá evoluindo, tá? Cérebro, coração, entende? É muito mais profundo do que a gente imagina. Então, seguinte, voltando, converse, mas converse com a pessoa certa, tá? Se você se separou, se você tá se separando ou até pensando em se separar, converse com as pessoas certas. A pessoa que vai te orientar, a pessoa que vai estar ali para te ajudar, para te auxiliar, para te ouvir, talvez até para identificar elementos no seu sonho, que aí fica uma terapia muito mais personalizada. Eu amo, gente. Eu amo isso. Essa parte de pegar os símbolos que vêm nos sonhos, algumas coisas que aconteceram na vida real, mostrar para a pessoa, colocar foco ali para ela, para que ela perceba se isso faz sentido para ela mesmo ou não. E tá tudo bem. Só que geralmente faz sentido, viu? E eu digo isso tanto como terapeuta, como paciente ali, como analisanda de terapia. Faz muito sentido. E aí, como é um ponto cego, né, a gente fica, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Mas é porque era um ponto cego. E tá tudo bem. Mas agora a gente sabe. Agora a gente não cai mais no mesmo buraco, entendeu? Agora a gente fica esperta, tá? Então, cuidado com quem você fala. Fala pra quem vai te levar para um caminho da sua vida, da sua alma, tá? E juntas, né, vocês consigam ali aliviar essa dor, atravessar esse processo, tijolinho por tijolinho, vocês conseguem, né? Eu e as mulheres que eu atendo, a gente consegue ali tijolinho por tijolinho ir colocando e restaurando essa vida, colocando essa vida no eixo, sabe? Evoluindo, crescendo, e é muito gratificante isso. Não é mérito meu, tá? Eu só sou ali como se fosse uma jardineira, entendeu? A pessoa que vai ali no jardim, poda a grama, aqui mostra alguma coisa, olha, dá uma olhadinha aqui, talvez você não esteja percebendo, dá uma olhadinha ali, sabe? É mérito da pessoa, porque a pessoa ali é a vida dela, é ela que tem que pôr as coisas em ação. Não adianta eu falar, assim como a nutricionista, né, que dá aquela lista, né, de refeições, aquela lista de alimentos, né, que a gente pode comer ou não, os horários e tal, e se a pessoa não comer, se a pessoa não for pra academia. Então, é mérito todo de vocês, tá? E vai passar. Eu sei que às vezes, né, quando a gente se separa, uma pessoa que olha pra você e fala assim, vai passar, dá vontade de dar na cara dela, né? Porque quando a gente tá ali na dor, dói muito. Mas com a pessoa certa, com as ferramentas certas, na direção certa, a sua vida vai ser muito melhor. Eu sou prova disso, tá? E se você quiser marcar um horário, clica aqui, né, em algum lugar aqui eu vou deixar alguma coisa pra você ter o meu contato, pra você vir falar comigo. E fica na paz de Deus aí, porque estamos no caminho, tá? Estamos no caminho. Então, um beijo e até o próximo vídeo.